Oi, gente. Desculpa a demora com os vídeos, mas Vou começar. O texto 2 é sobre a reforma do Estado e a tensão entre público e privada, da Vera Maria Vidal Peroni, de 2007. Eu achei esse texto mais difícil do que o da Viriato, então por isso que eu demorei para ler, porque, nossa, eu achei muito mais complicado de entender. Ele tem o objetivo de falar sobre o público e o privado, o público não estatal e o quase mercado. Aí, um pouquinho mais pra frente, eu vou explicar o que é isso. E também tem o objetivo de explicar as mudanças do Estado, o porquê se tornou um Estado neoliberal. Ele fala assim que a crise no capitalismo pode ser causada por causa da parte fiscal do Estado. O Estado gerou distorção e ineficiência ao tentar executar todas as funções de forma direta. Então, eles pensaram assim, se o Estado é o problema, a gente tem que tirar das mãos dele toda a responsabilidade, mudar o papel, redefinir o papel. Então, não é o Estado mais que vai cuidar das políticas públicas, das políticas sociais. Então, o Estado vai transferir para o privado tudo aquilo que poderia ser controlado pelo mercado. E como ele teve várias perdas, no capital, ele vai buscar racionalizar os recursos e diminuir o seu papel, que eu acabei de falar. Ele vai tirar a responsabilidade. Ao invés de pensar em outra alternativa de acabar com a burrada que ele mesmo fez, não. Ele vai deixar as responsabilidades dele, que deveriam ser dele, para outra pessoa, para o privado, para privatização. Que eu também já disse no vídeo anterior que é mais fácil. O Estado observar uma sociedade, uma instituição privada, A terceirização, que aí ele ajuda lá um pouco de dinheiro, etc., do que algo público, uma instituição pública que é responsabilidade totalmente do Estado. A professora e o texto fala sobre as estratégias da reforma do Estado, que eu também já tinha comentado com vocês, que é a privatização, que é a transferência do estatal para o domínio da iniciativa privada, a terceirização, que é o processo de transferência de apoios de serviços auxiliares para o setor privado. E a publicização, que eu tinha falado também que era aquele modelo de administração pública baseado em alianças e estratégias da sociedade civil com o Estado, mas eu achei outra definição também nesse texto que ia falar que é transformar uma organização estatal em uma organização de direito privado. E só para concluir, as políticas sociais, então, são definidas não exclusividade do Estado. Ele vai falar também no texto que o Estado tinha se tornado muito grande, aparentemente muito forte, mas de fato muito fraco, ineficiente e impotente, dominado pela indisciplina fiscal, vítimas de grupos especiais de interesse engajados em práticas privatizadoras do Estado. Tá, mas tirar das mãos do Estado, ao invés de reorganizar isso, mudar essa maneira de pensar o Estado, vai funcionar? Privatizar e tirar das mãos do Estado o que ele deveria consertar, Aí, depois dessa fala, ele vai falar sobre que é importante se atentar com o quase mercado, que eu já citei também agora há pouquinho. Aí ele vai dizer que o quase mercado é uma lógica de mercado que orienta a ação estatal. Mais pra frente eu vou redefinir ainda esse quase mercado, talvez vai ficar um pouquinho mais claro. Após dessa introdução do que é a reforma do Estado e tal, ele vai começar a falar sobre o neoliberalismo. No neoliberalismo, eles percebem que não é o capital que está em crise, é o Estado, que eu já citei também. Se é o Estado, a estratégia é ou reformar o Estado ou diminuir sua atuação para superar a crise, que foi o que aconteceu.
o neoliberalismo também acredita que a democracia é prejudicial e que para superar a crise do Estado, o mercado que vai ter que superar as falhas do Estado. Após definir o neoliberalismo, ele vai para a terceira via. A terceira via ela é uma proposta alternativa do neoliberalismo e a antiga social-democracia. Eu achei também uma definição texto que eu vou ler, que ela configura-se como a preservação do que é fundamental do capitalismo. A professora também passou no dia que ela explicou, ela falou que é a teoria que orienta o neoliberalismo. Mas o que exatamente é a terceira via? O duro de tentar entender tudo isso é que os conceitos são muito parecidos. A questão da publicização e o terceiro setor, a questão do neoliberalismo e a terceira via. Mas o que afinal vai ser a terceira via? A terceira via ela vai buscar uma reforma do Estado e vai repassar as tarefas para a sociedade civil, sem fins lucrativos. Pensando em diminuir os gastos do Estado, do Estado através das políticas sociais. Porque, como o texto vai falar, ele gastou demais doando, tipo isso, assim, doando para o público. O Estado extrapolou os gastos dele ao cuidar do público. Bom, depois eu quero que vocês confirmem, só que o que eu vi aqui é que o liberalismo, ele pensa num Estado mínimo e já a terceira via propõe uma reforma do Estado e passa as tarefas para a sociedade civil, que não é muito diferente também, né, um do outro. Outra coisa que eu achei importante no texto ler para vocês é a questão da terceira via também, que ele fala assim, para Giddens. Vou colocar o nome dele aqui, como se escreve, que eu não consigo falar. Terceira via se refere a uma estrutura de pensamento e de prática política que visa a adaptar a social-democracia a um mundo que se transformou fundamentalmente ao longo das últimas 2 ou 3 décadas. É uma terceira via no sentido de que é uma tentativa de transcender tanto a sociedade-democracia do velho estilo quanto o neoliberalismo. Então, o neoliberalismo que só pensa em Estado mínimo, neoliberalismo, para ele, democracia não funciona. Já a terceira via, ela pensa nesse caminho de democracia e neoliberalismo. O Bresser Pereira, né, vai justificar tudo isso que, tornando essas mudanças, essa redefinição de papel do Estado, ia se dar como algo mais eficiente, mais flexível, mais competitivo e, portanto, vai aumentar os direitos sociais. Não sei se vai funcionar isso, não. E aí ela coloca também, ela passou, acho que eu anotei pelo menos no meu caderno, que ela fala sobre estratégias para a superação da crise, que para o neoliberalismo é a privatização, para a terceira via é o terceiro setor. E o neoliberalismo propõe o Estado mínimo e a terceira via repassar a tarefa para a sociedade civil. Aí no texto também, no meio dessa parte da terceira via, porque a terceira via, na visão dela, o que vai esperar a crise é o terceiro setor, né? Então ele começa a definir o terceiro setor. Ele fala assim que o terceiro setor, ele é caracterizado como um público não estatal. E também, para Montano, ele fala que uma nova modalidade de trato à questão social. Isso que é o terceiro setor. Também define como uma saída para a resolução da questão social para aliviar os níveis da pobreza e exclusão social. A professora também passou um dia uma frase que eu não lembro porque eu copiei ela, mas eu vou ler para vocês, porque se cair vocês vão saber. Que é o terceiro setor e questão social. Por questão social, no sentido universal do termo, queremos significar o conjunto de problemas políticos, econômicos e sociais que o surgimento de classe operária impôs no curso de constituição da sociedade capitalista. Assim, a questão social
está fundamentalmente vinculada ao conflito entre o capital e o trabalho. Vou colocar a referência aqui em cima dessa frase. Eu não sei por que ela falou, mas eu achei importante falar para vocês. Não sei por que não estava no texto, pelo menos eu não encontrei, mas eu vi nas minhas anotações sobre esferas ou formas de pagamento. Esfera pública estatal, que ela detém o poder e ou é subordinada ao Estado. A esfera pública não estatal é também conhecida como terceiro setor, como eu já tinha falado, que é a definição dele, né? E ela é voltada para o interesse público, não tem fins lucrativos. Tem a esfera corporativa, que ela é orientada para a defesa política de interesses setoriais ou grupais, sindicatos ou associações de classes. Esfera privada, que é voltada ao lucro e para o consumo privado. Outra anotação que eu não vi assim presente certinho no texto, mas eu vou falar para vocês, é a consequência da reforma. Provavelmente tem no texto, mas não consegui diferenciar. Então, ainda tinha anotação no caderno, então eu vou falar a minha anotação no caderno. As consequências da reforma vão ser a interferência na esfera pública da lógica privada, políticas sociais, que são consideradas serviços não exclusivos do Estado, e a existência de convergência de interesses neoliberais e os teóricos da terceira via. Outro capítulo também do texto vai ser público/privado. Eu vou falar sobre a redefinição do Estado, aquela questão de o público e privado, principalmente através do público não estatal e do quase mercado. Aí, isso que eu vou explicar mais certinho, que talvez não tenha ficado claro. O público não estatal, a propriedade é redefinida e deixa de ser estatal, deixa de ser do Estado, ser exclusivamente responsabilidade do Estado e passa a ser público, de direito privado. No quase mercado, a propriedade permanece sendo estatal, ser responsabilidade do Estado, mas a lógica de mercado é que orienta o setor público. Eu achei esse texto muito dificinho, assim. Eu não sei se é porque eu tô cansada, mas na leitura eu achei mais difícil do que o outro. Então, esse último capítulo aqui, eu não consegui tirar partes para explicar. Então, eu vou destacar alguns parágrafos que eu achei importante. O título é Controle Social e Democracia, e o Rude destaca que o conceito de democracia em uma sociedade sob a hegemonia do capitalismo não pode ser visto em abstrato, pois, afinal, é o capitalismo que torna possível uma forma de democracia em que a igualdade formal de direitos políticos tem efeito mínimo sobre a desigualdade ou sobre as relações de dominação e de exploração em outras esferas. Ele fala também que a construção da democracia encontrou enormes obstáculos. O Brasil viveu um processo de abertura pactuado com as forças da ditadura, e quando estava avançando alguns passos na participação popular e na luta por direitos sociais, sofreu o impacto das estratégias do capital para a superação de sua crise, o neoliberalismo, globalização e a reestruturação produtiva, que já estava em curso no resto do mundo e vinham em sentido contrário a esse movimento. E na conclusão, ele fala que no Brasil não temos um histórico democrático e de participação efetiva da sociedade, mas nas outras sociedades que tiveram a democracia em si, né? Porque, como eu acabei de ler anteriormente, quando estava começando a andar a democracia, depois da ditadura, o neoliberalismo entra. Mas no resto do mundo estava acontecendo uma democracia e a participação, sabe? Só que começaram a questionar e responsabilizar isso pela crise do Estado. Os culpados pela crise do Estado seriam os funcionários públicos e o investimento nas políticas sociais. Esse pensamento do neoliberalismo. E temos ainda a influência da terceira via, que não vê a democracia como inimiga, mas como um instrumento à retirada do Estado das políticas sociais. Não mudou muito, né?
E eu achei uma frase importante que fala assim: verificamos assim que o processo democrático dá-se como parte da correlação das forças políticas. Foi isso que eu consegui entender um pouco e fazer resumo, porque eu achei mais complicado, sério. Eu não sei se é porque eu tava cansada na hora da leitura, eu achei mais difícil. Então, quem puder ler o texto, depois assistir e ver o que você acha que tá certo, seria melhor. Mas é isso. E eu sei que a dicção não tá uma das melhores também, tem que falar um pouco mais devagar e mais claro. Mas é isso, eu vou tentar já fazer o terceiro vídeo também, só que eu não garanto, acho que vai acabar à noite, mais ou menos.